E agora a gente vai ouvir um professor de Relações Internacionais da FECAP, o Alcides Peron, para poder traduzir ainda mais para a gente esse cenário de absoluta guerra que a gente tem podido acompanhar, as palavras do prefeito de Kiev, a imagem desse comboio russo que segue se aproximando da capital e também o discurso, não é, professor? Muitíssimo impactante do presidente ucraniano, dizendo que a Rússia quer apagar a história da Ucrânia. Como são muitos contextos, muitos pontos de vista, eu quero começar lhe perguntando a respeito da situação da capital, Kiev. Há dias a gente vem falando, os russos estão se aproximando, mas não conseguem chegar de fato, ou eles estariam se preparando estrategicamente para fazer uma chegada um pouco mais sangrenta para os ucranianos? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Luciano. Bom dia, Colombo. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que eu vou pela segunda opção, viu, Elisa? Eu acho que a situação é a seguinte. Os últimos boletins militares já demonstram que, pelo eixo norte, são 4 eixos em geral que os russos têm avançado sobre a Ucrânia. Você tem o eixo norte, né, que parte da Bielorrússia. Você tem o eixo leste, né, que vem também ali de Kharkiv e que me parece estar chegando, né, de acordo com alguns boletins militares, estão se aproximando de Kiev. Então, pegando por definição o eixo norte e esse eixo leste, você já tem uma proximidade da cidade de Kiev. E muitas vezes, o que me parece, por algumas análises, né, que a gente pode fazer a priori. Inicialmente, a invasão ela deveria ser rápida, né? Se apostava numa espécie de blitzkrieg, uma guerra rápida, uma movimentação rápida na qual, sem nenhuma resistência, eles conseguissem avançar até a capital. O grande, porém, é que eles não contavam com todo o armamentismo dos ucranianos, eles não contavam com alguns elementos que trouxeram resistência, e fundamentalmente isso pode estar relacionado, a gente pode discutir depois, a erros de inteligência da própria Rússia. E isso levou eles a terem que reforçar suas linhas de suprimento. Isso significa que a gente está vendo agora essas linhas de comboios que estão sendo noticiadas, né, cada vez mais intensas. Isso porque, né, estão se preparando provavelmente, né, para uma invasão um pouco mais intensa, um pouco não, talvez bastante mais intensa sobre a capital Kiev. Se por um lado nós temos os ucranianos, nós temos o Zelensky, nós temos o prefeito de Kiev e mesmo o ministro das Relações Exteriores, também todos dizendo que a Ucrânia vai resistir, que Kiev vai resistir, quarteirão a quarteirão, bloco a bloco, inclusive convocando civis para participarem desse embate, isso significa que os russos podem estar, de uma certa forma, intensificando as suas forças, né, terrestres para poder progredir num combate mais prolongado. Isso significa que eles precisam de munição, eles precisam de equipamento, eles precisam de veículos blindados e eles precisam de mais pessoal. Agora, veja só, esse tipo de movimentação terrestre, ela visa ocupação, né? É diferente do aéreo, que é bombardeio e não ocupa território, muito menos o naval. E nesse caso, sempre que se busca uma ocupação mais intensa, a movimentação inicial sobre como operações especiais, ela não bastaria, porque seriam destacamentos muito pequenos. E isso significa que eles provavelmente eles estão reagrupando, eles estão intensificando a sua retaguarda, e por intensificar a retaguarda, leia-se, proteger as linhas de suprimento para que esse avanço sobre a capital, né, seja mais intenso e seja de uma certa forma mais efetivo. E aqui o que a gente pode verificar é o seguinte: Kiev, né, não foi evacuada. O que houve foi a saída de alguns civis de maneira relativamente voluntária. Muitos deles buscaram fugir, né, da capital, buscar refúgio em outro país e tomaram a rota oeste, né? E estão chegando até a Romênia, estão chegando fundamentalmente até a Polônia, seguido de Romênia, mesmo Hungria, né, em terceiro lugar como o destino dos refugiados. E essa situação demonstra o seguinte, que ainda, né, de acordo com algumas informações, Kiev não está totalmente vazia, né? Na verdade, existe um contingente aparentemente de 40% a 50% da cidade ainda com pessoas, né, com civis. A grande pergunta que fica é, todas essas pessoas serão aquelas que vão pegar em armas? Serão aquelas que vão defender a cidade? Ou são civis que não conseguiram, por algum tipo de limitação, sair da cidade? E esse avanço, necessariamente, né, pode trazer consequências gravíssimas, desastrosas.
Veja bem, as forças militares eles operam num nível de violência muito elevado. Eles não são forças especiais ligadas, por exemplo, à ocupação de certos espaços, desmembramentos de redes, digamos assim, de guerrilha. Eles são de tática de terra arrasada, que a gente fala. Eles avançam e eles dependem, por exemplo, para a sua própria segurança, de bombardeios de certos setores estratégicos. Agora, numa situação de guerra urbana, pensem comigo, um posto de gasolina se torna um espaço estratégico, um hotel reforçado se torna um espaço estratégico. Agora, esses mesmos lugares, né, esses mesmos espaços civis podem ter muitos civis e eles podem se tornar alvo de bombardeio e isso pode levar essa catástrofe desse conflito, reforçando o que algumas perspectivas já vêm trazendo desde os últimos 40 anos de análise sobre guerras contemporâneas, sobre conflitos contemporâneos. Os civis estão se tornando mais alvo dos ataques, mais alvos da violência militar do que propriamente dito aqueles que se inscreveram para matar e morrer, que seriam os militares. Então isso já nos faz ligar o sinal de alerta aqui em relação a essa movimentação. Professor, por um outro lado, pois não, desculpe interrompê-lo, pode concluir, imagina. perdão. Não, mas por outro lado, você tem duas movimentações também, né, dos outros dois eixos que estão vindo tanto por Donbass, cujo objetivo é justamente segurar o porto de Mariupol, e você tem esse movimento do sul, né, que sai ali do Sebastopol, que sai da Crimeia, e tem como objetivo, né, também avançar sobre Kiev, de uma certa forma fazendo o que a gente chama de movimento de pinça, né, cercando a cidade, isolando ela do seu das suas linhas oeste, que parecem ser os espaços nos quais, né, os resistentes, né, e o exército ucraniano, as forças armadas ucranianas vêm recebendo suprimentos. Então você vê que tem uma movimentação com o objetivo de produzir um cercamento da capital Kiev, né? Existe essa informação desencontrada realmente, eu acho que mais ou menos desde as 4 da manhã, nossa 4 da manhã, né? Se afirma que Kherson havia sido tomada, mas é uma confusão, você não sabe se foi e não foi. É interessante para os ucranianos, né, afirmar, né, independente do fato ali, afirmar que não foi, porque isso ajuda a elevar a moral, né, dos combatentes, e para o outro lado dos russos, né, a desinformação em relação a isso visa aumentar a moral também dos seus combatentes. Professor, nós estamos acompanhando à distância o noticiário, né, embora a CNN Internacional e a CNN Brasil também tenham correspondentes na região, né, mas aparentemente o mundo todo, cada país à sua maneira, tem se manifestado contrário à forma como a Rússia conduziu as coisas, né? Inclusive a China, ao modo dela, principal parceiro da Rússia, não prestou, pelo menos publicamente, o apoio que poderia ter prestado, dada a proximidade entre os dois países, aos russos. Ontem, inclusive, a Ucrânia comunicou que, numa conversa telefônica entre os chanceleres dos dois países, o chinês se colocou à disposição para tentar mediar o fim do conflito. Há diversas sanções econômicas impostas à Rússia, a administração Putin, e há resistência maior do que a imaginada da Ucrânia ao avanço das tropas russas. Essas dificuldades todas, econômicas, as dificuldades no combate, relações internacionais difíceis, hoje a votação de uma moção no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ou seja, esse cenário adverso do ponto de vista interno e externo para Vladimir Putin, avaliando Putin, o comportamento dele, nós e vocês especialistas o conhecem já há muito tempo, o senhor imagina que vai fazer com que ele torne mais intenso o avanço contra a Ucrânia para não aceitar uma derrota e ir para cima com todas as forças à disposição imediatamente, ou a entender que o cenário não é nada bom e pode ficar pior, inclusive, se ele avançar com mais contundência e o obrigue a pelo menos, abrir com um pouco mais de contundência a janela para negociações? É isso, Colombo. É bastante
complicado, né, a gente conseguir fazer a avaliação do Putin. Na verdade, quanto mais a gente conhece o Putin, mais a gente sabe menos sobre ele, dada a sua dificuldade, né, de compreensão sobre os seus movimentos e suas intenções, né. Ontem, inclusive, acompanhando a CNN, algumas das reportagens da CNN Internacional, a gente via que havia especialistas que tentavam decifrar o comportamento dele para verificar, né, inclusive especialistas da área médica, né, psiquiatras que foram chamados e consultados, para verificar, né, se houve alguma mudança no temperamento e no comportamento, e mesmo eles haviam uma certa dificuldade em compreender, né, os seus elementos decisórios. Agora, eu sempre enxergo um líder, né, como resultado também da pressão daqueles que estão próximos do Estado e próximo do poder, ou seja, nunca é apenas o Putin, mas também a somatória daqueles que exercem influência sobre o governo, né? E o que se pode verificar é o seguinte: eu faço uma digressão a partir, inclusive, da fala de ontem do Joe Biden durante seu State of the Union, né? Ele falou o seguinte, e ele se dirigiu diretamente aos oligarcas russos, né? Nós estamos atrás de vocês. E isso se manifestou, inclusive, né, na movimentação de sanções, sim, para a Rússia, do ponto de vista econômico geral, mas também, né, bloqueios de bens e bloqueios de contas, né, de oligarcas russos, bloqueio da circulação de aviões russos no espaço aéreo estadunidense. Tudo isso vai atingindo essa camada e essa elite que exerce uma influência muito grande sobre Putin. Eu, num primeiro momento, quando eu penso em sanções, né, principalmente as que aconteceram nos últimos anos, né, a gente vê uma dificuldade que as sanções têm de atingir, de fato, a tomada de decisão dos líderes, né? É muito difícil que elas se exerçam profundamente, porque geralmente as sanções impactam a população. E elas impactam a população de estados ditatoriais. Estados ditatoriais, em geral, vão regular sua população, né, com base na violência. Então, em grande medida, o que acaba acontecendo é que essas sanções não exercem tanto poder. Agora, numa situação como essa, a gente está vendo um mecanismo, um dispositivo muito mais complexo de sanções, que não apenas pegam a dimensão econômica, mas pegam a dimensão relacional, atingem diretamente a elite, todos aqueles que têm uma capacidade de influência sobre o governo, e, portanto, né, isso pode gerar uma eficiência, né, no que diz respeito à pressão sobre o Kremlin. Em um segundo momento, né, no início dessa invasão como um todo, a primeira digressão que eu tinha, a primeira imagem que eu tinha era, os russos equacionaram o cálculo, né, relativo às possíveis sanções econômicas e disseram, tudo bem, a gente consegue suportar e, portanto, vamos avançar. E na minha cabeça e na minha capacidade de análise, eu pensei o seguinte, olha, os chineses vão prestar um suporte econômico para os russos, né, de modo que eles vão se manter ativos, né, nesse confronto, mesmo diante de sanções. E, de fato, esse cenário não me parece se concretizar na plenitude. O que a gente verifica é que, de fato, os chineses têm assumido uma postura de mediação. Eles condenaram a invasão, mas não fizeram condenações diretamente ao Putin ou à Rússia, né? E eles, de uma certa forma, assumiram uma postura de negociação. E essa postura dos chineses é extremamente importante, né? Porque abre uma margem, né? Uma possível saída para que haja uma negociação entre Rússia e Ucrânia e, fundamentalmente, também aqueles interessados da OTAN. Essa janela é importante para que um líder como Putin não seja emparedado por completo e, com isso, ele escalone o conflito, né? Então, eu acho que essa janela vai ser bastante importante. Agora, do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico em geral, o que a gente verifica é o seguinte, as sanções podem exercer uma influência sobre uma elite russa, sobre a população russa e também podem exercer uma influência tremenda, né, sobre as próprias capacidades militares russas. A gente não está falando só que as sanções econômicas afetam a população, elas afetam inclusive as capacidades militares, posto que muito das capacidades, por exemplo, de transporte ainda dependem de aeronaves híbridas, né, civis e militares. As sanções econômicas vão fazer com que, ao longo do tempo, se esse conflito se prolongar, os russos não consigam ter peças para manutenção de certas aeronaves e, com isso, né, mesmo a população russa e mesmo certos contingentes militares não vão conseguir se deslocar por todo o território continental russo. Então, isso pode exercer uma influência e influenciar, inclusive, a decisão estratégica relativa à guerra. Do ponto de vista militar, né, todo o fornecimento de arma para a Ucrânia gerou, né, um elemento de atrito, uma fricção muito forte em relação às forças russas. E toda a literatura
sobre estratégia militar, coloca justamente um elemento fundamental, né? Se a gente lê o general Karl von Clausewitz, né? Ele apontava o seguinte, que a guerra ela é absoluta no papel, né? Ela é possível de ser verificada e perfeita no papel. No entanto, na realidade, ela é outra coisa. E na realidade, ela sofre elementos de duas origens, né? Da névoa, da fog, né? E da fricção, do atrito. A névoa é a incerteza em relação à guerra. E a fricção é justamente o que está acontecendo agora. A fricção é todo um atrito do ponto de vista militar, de resistência, da questão climática e da questão de suprimentos, que vai levando as Forças Armadas russas a perder, né, a moral para continuar avançando. E com isso pode gerar uma mudança de estratégia, sim, do governo russo nas negociações. Digamos, eles podem se acomodar com negociações um pouco menos incisivas. Professor, eu queria falar sobre esse momento de verdades ou pós-verdades. Eu começo pela nossa tarja aí, o presidente Volodymyr Zelensky dizendo que a Rússia quer apagar a nossa história. Tem algumas ideias que estão sendo postas e repetidas o tempo inteiro durante essa cobertura. Por exemplo, a gente acabou de ouvir o prefeito de Kiev dizendo que essa não é uma guerra contra a Ucrânia, mas é uma guerra contra a democracia. A gente viu o presidente Biden dizendo que a Rússia está isolada e também reforçando essa ideia de guerra contra a democracia. Por outro lado, nós sabemos aí a versão da Rússia, né, falando que está tentando proteger os próprios cidadãos e a própria cultura. Eu lhe pergunto, e a pergunta que eu faço é até certa desconcertante, de certa maneira. A gente está vivendo agora, nesse momento, perdas de vidas dentro da Ucrânia e uma situação tão delicada, mas a gente pode também estar vivendo forças que já estão disputando, como pano de fundo, o controle mundial, ou seja, uma disputa geopolítica, e essa guerra pode estar sendo utilizada dessa maneira? Sim, sim. Olha, eu concordo com essa perspectiva, né? Em primeiro lugar, uma digressão no que diz respeito à dimensão de pós-verdade, né? A dimensão informacional, para que eu possa caminhar para essa discussão sobre esse novo concerto que aparece mundial, né? Que parece estar se constituindo a partir de então. No que diz respeito a essa dimensão informacional, a gente tem que sempre levar em consideração que a guerra, né? Ela é também decepção, ela é também desinformação, ela é um movimento de produção de dualidades absolutas, na qual você possa se situar como uma figura, digamos, você, né? Enquanto combatente, né? Numa figura superior em relação ao seu adversário. Então, esse movimento já é antigo, nós vemos toda a movimentação da guerra e na estratégia, né, da utilização de propaganda de guerra, da utilização de mecanismos para elevar a moral dos combatentes e para elevar a moral, né, da opinião pública, que com isso vai fazer com que o conflito se postergue, né? Veja que no caso dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, você tinha até o destacamento de grandes cineastas para o conflito, né, para que eles pudessem retratar isso e trazer, né, uma visão de guerra, uma visão heróica de guerra. No Vietnã não foi o mesmo, né? Inclusive houve diversos problemas no Vietnã pelo fato de jornalistas não ligados diretamente às Forças Armadas revelarem também a destruição da guerra, as mortes de combatentes, e isso gerar uma pressão junto aos Estados Unidos para o encerramento da guerra. E nesse caso em específico, a gente verifica que existe todo um confronto informacional entre as potências, e isso faz parte das doutrinas de guerra informacional, tanto estadunidenses quanto russas, né? E também presentes, não apenas nisso, mas presentes em diversas outras doutrinas militares. Então, a gente ainda vai ver muita desinformação, a gente ainda vai ver muitas dualidades absolutas, e isso faz parte do movimento estratégico desse confronto. Partindo para uma digressão um pouco mais ampla no que diz respeito à geopolítica, o que a gente verifica é que potências como a Rússia, a China muito menos porque ela ainda não participava disso, mas potências como a Rússia, desde o fim da Guerra Fria, eles se esfacelaram do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar. No entanto, depois, nos anos 2000 em diante, com a ascensão do Putin como presidente da Rússia e sua alternância, né, em diversos estágios do governo, o que a gente verifica é que ela se reconstrói econômica e militarmente, né? É muito evidente que agora muitos estão lançando dúvidas sobre o seu real potencial militar, e existem motivos para tanto. Mas pegando essa reconstrução e esse fortalecimento, a gente verifica que a Rússia começou a se tornar um player, né, do ponto de vista econômico, de volta, né,
ali em meados dos anos 2000, 2010, 2014. E até antes disso. E em partes disso, né, se aliando, né, a China, se aliando à Índia, e inclusive, né, na dimensão dos BRICS, que nunca contestaram a ordem mundial, que nunca contestaram o conceito mundial, nunca contestaram necessariamente, né, as dimensões políticas e militares da hegemonia estadunidense, né, num determinado momento. É justamente nos últimos 5, 6 anos em que a gente verifica que essas potências começaram, de uma certa forma, produzir atritos às intenções, aos interesses norte-americanos, né, em certas regiões do globo. Veja no caso da Guerra Síria, né, que de uma certa maneira você vê um embate entre Rússia e Estados Unidos, né, inclusive com bombardeios de posições entre eles, né, que aconteceu durante esse conflito. A gente vê que na situação do Afeganistão, a China, com a retirada das tropas do Afeganistão, a China reagiu de uma certa maneira, né, também fazendo uma crítica sobre o modo como as tropas foram retiradas. E tudo isso indica, né, que já há um movimento na qual China e Rússia, principalmente, querem participar desse concerto mundial, querem estar presente nesse novo concerto mundial. E, de uma certa forma, esse conflito, né, teria como objetivo demonstrar esse poderio bélico russo e, de uma certa forma, né, trazer a Rússia de volta à mesa de negociações, trazer a Rússia de volta ao rol das grandes potências, né, numa divisão do poder mundial. É bem verdade que os resultados disso, os resultados dessa invasão, parece, saindo pela culatra, né? Há uma enorme perda de prestígio russo, né? Há uma enorme perda de respeito em relação tanto à figura do Putin como às movimentações russas. E isso pode, de uma certa forma, né, inviabilizar, né, essa participação da Rússia nesse novo concerto mundial, né? Sim. Agora, ao mesmo tempo, a China, assumindo essa postura de negociação, assumindo uma postura neutra, relativamente neutra, né, em relação a esse conflito e fazendo uma participação mais ativa nas negociações, pode produzir dividendos favoráveis à China nesse novo momento, né, de disputa por poder global. E, enfim, quando a gente fala de disputa por poder global, justamente, né, na discussão do Putin, né, e no modo como ele coloca as questões, fica evidente que reassumir o controle sobre a Ucrânia era um elemento estratégico do ponto de vista militar e político que garantiria a ele, por exemplo, essa primazia junto a esse novo concerto mundial, né, que parece estar se arranjando. Mas, novamente, repito, o tiro parece ter saído pela culatra, posto que a perda de prestígio do Putin é gigantesca, tanto dentro do seu território quanto fora do seu território. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da FECAP, Alcides Peron, que tem compromissos agora, não é, professor, mas vai voltar ao longo da programação da CNN Brasil, ainda aqui no Novo Dia, um pouquinho mais tarde, porque as coisas vão mudando constantemente, a perspectiva, possibilidade, né, ainda não confirmada, de uma nova rodada de negociações. Tem a votação que vai acontecer na reunião extraordinária da ONU hoje à tarde, enfim, tem muita coisa para a gente discutir e mais tarde o professor volta aqui ao Novo Dia para continuar nos ajudando a entender esse momento dramático que o mundo está passando.